Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 27 de abril de 2020. Hoje separei um total de 14 ativos para fazer a análise e tá passando aí as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Começando pelo BRA50, o mini índice da Bovespa. Continuo com a expectativa aí do mercado e testar a região dos 90 mil pontos com esse canal de alta, né, que eu já venho comentando dele as semanas aí anteriores, análises anteriores. O mercado ele vem trabalhando dentro desse canal de alta e agora terminou a sexta-feira, terminou a semana testando o suporte. Teve um movimento um pouco forte aí devido a questões fundamentalistas, né, a saída do Sérgio Moro do Ministério, que causou aí um movimento mais forte no mercado nacional. Porém, de qualquer forma, aí sexta-feira ele fechou com uma vela de rejeição bem no suporte, na LTA do canal de alta, né? Chegou a perfurar e fechou a semana um pouco acima. Expectativa agora para essa próxima semana, vamos ver aí se o mercado ou ele abre aí com um gap de alta, né? Já acima aqui da máxima de sexta-feira, ou se ele não abrir com gap, que ele faça aí uma vela de alta, fazendo o rompimento da máxima de sexta-feira, dessa vela de rejeição. Aí, caso faça esse movimento aqui, tanto abrir com um gap de alta ou fazer uma vela de alta perdendo aí a máxima da sexta-feira, a expectativa continua aí do movimento de alta para o mercado vir testar aqui a região dos 90 mil pontos, continuando aí o movimento que vem fazendo dentro desse canal de alta. Então fica de olho aí segunda-feira, como o mercado vai abrir aí a semana e rompendo a máxima de sexta, pensamento aí na ponta compradora. O SDBRL, o mini dólar ele veio aí a semana toda fazendo um movimento bem forte de alta, né? E na sexta-feira também, aí devido aí à saída do Sérgio Moro, ele deu uma estilingada para cima, chegou aí a testar a região ali dos 5,74, bem próximo de 5,75. Tá bem esticado esse movimento de alta, então muito provavelmente essa semana ele vai fazer uma correção, ele deve fazer uma correção. Aqui eu não vejo possibilidade alguma de querer comprar. O movimento, se a gente olhar esse último movimento de alta que começou aqui, o mercado fez esse aqui, praticamente só subiu, não fez nenhuma pequena correção. Não faz sentido, no meu ponto de vista, querer comprar depois que o mercado já subiu tanto. A chance aí de uma correção é muito alta, né? No entanto que ele terminou a sexta-feira já começando aí uma provável correção. Se puxar um Fibo, pegando todo esse movimento de alta, aqui desde do fundo aqui até o topo, região de 50,61 de Fibo, fica aqui em torno de 5,35 mais ou menos aqui a região. Então eu espero que ele faça uma correção pelo menos até essa região no decorrer aí da próxima semana. Então dentro desse possível movimento, essa correção que ele provavelmente vai fazer no decorrer da semana, dá para procurar oportunidades de venda em times menores. Aqui estamos no H4, em um M15 ou M5 dá para começar a pensar em oportunidades no day trade para venda. Tá? Mas lembrando, claro, que é contra uma forte tendência, um forte movimento de alta, então tem que ser aí, ter uma boa gestão de risco, usar stop loss com certeza e fazer uma boa gestão de risco. Tá? Então deve dar aí oportunidades de venda num time menor dentro aí do day trade para ele vir testar essa região aqui dos 5,35. O ouro, ele fez também um movimento forte de alta essa semana, né? Fez aqui um fundo duplo nessa região, movimento forte de alta, veio testar esse topo e esse topo aqui. É quase um topo duplo, mas esse aqui é um pouco abaixo do anterior. Dá para deixar aqui uma região marcada como uma região de resistência. Chegou aqui essa semana e não teve forças por enquanto para romper. Ficar de olho em oportunidades de venda caso ele continue respeitando essa região, com expectativa aí que após testar e respeitar essa região ele comece aí um movimento de queda para voltar a testar essa região aqui de suporte. Então a expectativa aí de venda, não vejo compra enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dessa resistência, né, que aí a probabilidade maior é que o mercado bata aqui e volte
a cair, né? Então não faz sentido querer comprar, a não ser que ele faça o rompimento dessa região e comece a testar ela como suporte, algo assim. Aí a partir daí começaria a pensar em compra aqui, somente nesse cenário, após um rompimento, um pullback e um teste na região que por enquanto é uma resistência, testar ela como suporte. A partir daí daria para pensar em compra, mas primeiro ele teria que fazer o rompimento dessa resistência. Enquanto estiver trabalhando abaixo, vou pensar apenas em venda. E o cobre, cenário aí parecido, veio testar uma região de resistência, foi uma máxima aqui, várias pequenas máximas aqui também, pode considerar como uma só. Região de resistência, veio e terminou a semana testando, após um movimento forte de alta, também deve fazer uma correção, ainda mais agora testando uma região importante de resistência, e nessa correção dá para pensar em oportunidades de venda em times menores, né? Tem aqui uma região de suporte, que foi aqui resistência no passado, e após o rompimento veio testar como suporte, chegou a fazer um rompimento, porém foi um rompimento falso e voltou a trabalhar acima. Então é bem provável que ele, se ele continuar respeitando aqui essa resistência, que ele faça uma correção para ver testar novamente esse suporte aqui, essa região importante. E se puxar um Fibo 5061 vai dar um pouquinho acima, provavelmente. Deixa eu puxar aqui. Bem em cima, eu achei que ia dar um pouquinho mais acima, mas deu bem em cima aqui da região. Então, caso ele não consiga romper aí na abertura da semana, não consiga romper essa resistência, vou ficar de olho em oportunidades de venda, com alvo aqui nessa região de 5061, imaginando aí a correção dessa perna de alta até mais ou menos essa região. Seria um alvo interessante para estar saindo em oportunidades de venda. Vamos para o Forex agora, os pares de Forex. Eu separei aqui 10 ativos, começando pelo AudiCAD. O AudiCAD, na quinta-feira à noite, eu postei no meu canal no YouTube, eu postei uma análise bem completa de uma possível oportunidade aqui nessa região, então não vou estender muito aqui. Vou deixar o convite para você caso ainda não tenha visto, assistindo, acompanhando aqui o vídeo de análise no AudiCAD que eu postei na quinta-feira à noite, né? Aumentou aqui só mais uma vela, a vela de sexta, porém tudo que eu falei aqui na análise da quinta-feira continua valendo no meu ponto de vista. Então eu vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo para você estar assistindo, caso ainda não tenha visto. Vamos aqui, voltar. Audi CHF, estou de olho nessa LTB aqui, uma região de resistência, que o mercado está indo lá testar. E a partir daí eu vou começar a pensar em venda quando o mercado chegar nessa região. Se respeitar ela e começar a querer cair, começo a pensar em venda num possível aí movimento de queda que ele vem fazendo aqui. E aqui é uma região interessante, importante para estar procurando venda. Então falta mais um pouco, teria que subir mais um pouco aí, mas está já bem próximo dessa resistência. Audi JPY, um cenário bem parecido, porém não é uma LTB, mas é uma região aqui de resistência horizontal. O mercado perdeu o suporte e agora está vindo testar como resistência. Também é uma região que eu vou ficar de olho para estar procurando venda, esperando esse movimento. Então estou só esperando aí para ver se essa semana ele vem testar essa região. Está bem próxima também. CAD CHF veio bem próximo aqui de uma região de resistência. Tem essa máxima, tem essa um pouco mais alta, formando aqui uma região, uma zona de resistência. O mercado essa semana testou e começou uma correção. Tem aqui uma perna de alta e começou a correção. Eu espero aqui um pequeno pivô, seria aí o ideal para estar entrando com uma venda, que seria o quê? Ele abrir a semana fazendo um movimento de alta até mais ou menos aqui, e a partir daqui começar a querer cair. Aí dá para pensar em venda mais ou menos aqui. Quiser ser mais agressivo, stop acima da máxima do pivô, aqui do pullback. Quiser ser mais conservador, joga o stop acima aqui desse topo, um pouco acima. Então são aí as duas regiões que pode colocar o stop. Aqui é um pouco mais agressivo por ser mais curto, porém dá para pegar um risco-retorno mais interessante, porque o alvo passa a ser aqui. Dá para pegar aí um de risco para pouco mais de 2. Aqui, se colocar o stop aqui, daria mais ou menos 1 para 1, provavelmente. Então vou ficar de olho nisso, um pequeno pivô aqui, para depois o mercado continuar caindo para vir testar essa região
uma correção aí dessa perna. Então vou ficar de olho em venda aqui no CAD CHF. CHF JPY, aqui é um cenário oposto, ele veio testar uma região que foi resistência aqui no passado, essa região aqui, e após o rompimento passou a ser uma região de suporte. Fechou a semana testando, chegou a perfurar, mas não tem problema, é uma região, nunca é um ponto, uma cotação exata, é uma região. Veio na quinta, fez um movimento forte de queda, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, na quinta-feira ele fez esse movimento forte de queda, e na sexta ele fez uma vela de alta com uma sombra longa inferior, mostrando interesse por parte dos compradores, e fechou a semana assim. Qual vai ser o start aí para estar entrando nessa operação? Quando o mercado, né, se o mercado romper essa aqui baixando, eu estava no gráfico diário, agora indo para H4, deixei aqui essa LTB. Então, quando o mercado romper, ele tem que continuar respeitando essa região, como ele vem respeitando aí quinta e sexta-feira. Agora ele tem que vir testar essa LTB, essa resistência dessa LTB, e fazer o rompimento dela. A partir daí, se ele começar a trabalhar acima dessa LTB, eu penso em compra, começo a pensar em compra esperando esse movimento. Por que que eu vou esperar romper a LTB para pensar em compra? Porque você pode falar assim, ele testou o suporte aqui, respeitou, já vou comprar. Por exemplo, compra aqui. Tem aí uma chance, probabilidade de o mercado subir, bater na LTB e voltar a cair para testar essa região novamente. Então ainda é uma resistência que está muito próxima, então eu não vejo, eu não tenho interesse em querer comprar, mesmo o mercado testando e respeitando esse suporte que é importante, mas ainda não tenho interesse em comprar quando tem aqui uma resistência tão próxima, onde o mercado pode fingir que vai subir, bater nela e cair para testar o suporte novamente. Então, vou esperar, se caso ele romper a LTB, começo a pensar em compra com o preço trabalhando acima dela. Seria aí o start, o filtro, para eu estar entrando com operações de compra. EuroCAD, parecido ali com o CAD CHF, só que o oposto. Aqui ele veio testar uma região importante de suporte, respeitou e começou a subir. Espero que ele faça um pivôzinho de alta, aqui, algo assim, que ele faça uma retração desse movimento de alta, que ele fez agora após testar o suporte, e a partir daí começo a pensar em compra. Então vou ficar de olho aí se ele faz aí uma correção no início da semana, para depois continuar subindo, para vir testar essa região aqui de resistência. Então seria um alvo interessante, dá para pegar aí fácil, o risco retorno de 1 para 1, pelo menos 1 para 1,5, até 1 para 2, dependendo aí de onde colocar o stop loss. É a mesma regra que eu falei no CAD CHF, você pode colocar, caso ele faça o pivô e começar a querer subir, imaginar aí que faça a operação de entrada de compra aqui, pode colocar o stop abaixo da mínima do pullback, da perninha aqui do pullback, seria uma opção um pouco mais agressiva, ou pode colocar o stop abaixo da mínima aqui no início dessa perna, abaixo aqui desse suporte importante. Fica um pouco mais longo, é um pouco mais conservador, porém o risco retorno aqui acaba até dando um pouco mais de 1 para 1, porém se colocar o stop loss aqui, o risco retorno fica bem mais interessante aí, 1 para quase 3, um de risco para quase 3 de retorno, e também fica bem interessante. Aí vai da gestão de cada um, são uns 2 pontos aí para colocar stop loss. EuroJPY, cenário parecido com CHF JPY, mercado testando uma região importante de suporte. Na quinta-feira veio testar, sexta-feira vela de alta, e a mesma coisa H4, deixei aqui uma LTB, que seria o filtro, né? Praticamente a mesma análise que eu fiz ali no CHF JPY serve para o Euro JPY, só esperando aqui o movimento romper essa LTB para começar a pensar em compra, em busca aí alvos, pode ser essa aqui, essa resistência, mas aí se caso ele romper e começar a subir, a expectativa é que ele venha testar essa daqui, um alvo bem longo, dá para pegar um risco retorno bem interessante, dá para entrar, o mercado fizer esse movimento, dá para entrar aqui, jogar o TP lá e ir gerenciando a operação, conforme o mercado vai subindo o stop atrás, vai gerenciando ela, é uma opção também, ou já coloco o alvo aqui
e pega um risco-retorno interessante também, aí vai dar preferência de cada pessoa. O USD-CAD, ele vinha no movimento de queda, trabalhando aqui nesse canal de baixa, chegou aqui próximo a uma região de suporte, respeitou, perdeu o canal de baixa, fez aqui um pivô de alta, movimento de alta, retração, rompimento do topo anterior, pivôzão de alta, e agora fechou aí a semana dentro de um triângulo. Vou esperar o mercado romper, de preferência aqui se ele romper a resistência do triângulo seria o mais interessante. Vem trabalhando e fechou a semana próxima da resistência. Vamos ver se ele faz algo desse tipo aqui. Rompimento da resistência do triângulo, pullback após o rompimento, perna de continuação. Cenário ideal aí para estar procurando compra. Então vou esperar ele sair desse triângulo. Se ele romper a resistência, eu vou estar procurando compra. Caso ele faça o rompimento do suporte, dá para pensar em venda, mas em times menores, porque já tem aqui um suporte muito próximo. Então pode acontecer no mercado vir testar o suporte aqui do triângulo, romper e aqui já ser um alvo onde ele pode bater e voltar a subir. Então se caso romper o suporte do triângulo, dá para pensar em venda, só que em times menores para tentar pegar um movimento aí curto no day trade, com alvo aqui nesse fundo aqui embaixo. E por último, SD CHF, ele também vinha aqui ó, num triângulo, trabalhando aqui num triângulo, né, comentei dele em análises anteriores, fez o rompimento da resistência e agora terminou a semana fazendo uma correção. Ponto de interesse é justamente aí o suporte do triângulo, essa LTA, e eu deixei marcado aqui a região de 50,61 dessa pernada aqui de altas, pegar essa mínima, puxar um FIBO aqui com essa máxima, região de 50,61 de FIBO. Então é onde eu vou ficar de olho. O mercado teria que cair mais um pouco, então vou ficar aí na expectativa que ele caia mais um pouco no decorrer aí dos primeiros dias dessa próxima semana, fazendo algo assim, aqui uma correção, para testar aqui essa região de suporte, tanto da LTA quanto da 50,61 de FIBO. Chegando aqui, o mercado respeitar e começar a querer subir, começo a pensar em compra, esperando aí um movimento de continuação de alta, para que ele faça isso aqui, alta, retração e movimento de alta. Ok? Então vou ficar de olho também em compra nessa região aqui no USD CHF. Bom, então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da análise, que essa análise possa te ajudar aí de alguma forma, que você tenha aí uma boa semana de operações e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!